Bom dia, Larissa. Bom dia, Eliel. Bom dia, Lucas. Adriele, bom dia. Ademilson, bom dia. Carolina, bom dia. Emily, tudo bem? Bom dia. Mariana, tudo bem? Juliana, tudo bem? Bom dia. Guilherme, bom dia, Guilherme. Bom dia, professor. Bom dia. Faltam ainda 5 minutos e vamos manter essa sincronia, né? Nós vamos jogar um texto sobre aquela parte histórica, né? Mas eu vou depois comento sobre ela, mas hoje eu quero falar dos chamados princípios constitucionais da administração pública. Não chegamos muito a falar sobre a questão do direito alemão, do direito italiano e, sobretudo, do direito brasileiro, mas eu vou dar um pequeno capítulo da Maria Silvia Zanella de Pietro, né, que vai estar na página para vocês fazerem. Eu pensei, sem ser dessa semana na outra, fazermos um trabalho de síntese de algum dos textos. Então, isso, na verdade, seria alguma coisa de, no máximo, 5 páginas, né? Eu sei que é apertado, mas os publicitários se comunicam em 30 segundos, né? E em direito a gente tem que aprender a ter uma síntese. Vocês dirão, porque não dá para trabalhos muito grandes, realmente não dá no curto espaço, mas também força um pouquinho a síntese. Eu gosto de uma frase do Blaise Pascal, onde ele termina uma carta para um amigo dizendo o seguinte: desculpe, meu amigo, uma correspondência tão longa, tivesse eu mais tempo e faria um texto mais breve, né? Porque a brevidade, a concisão, são, na verdade, práticas que nós temos que aprender. Hoje, advogados às vezes escrevem 50, 60 páginas e prolixo, prolixo, né? Os juízes, na verdade, não leem e vão passando adiante, nem os assessores, né? Então, nós temos que fazer uma comunicação direta ao assunto, né? Isso é uma lição que eu aprendi com a vida e que hoje todas as academias mais de ponta ensinam, de que nós temos que aprender um pouco com os publicitários, né? Por exemplo, o publicitário diz numa frase aquilo que as pessoas levariam um tempo, né? Então, eu me lembro de uma propaganda de cerveja, onde o cidadão com voz impostada, imitando ser um alemão, e agradeço a visita dos senhores a estas nossas instalações, e aí uma pessoa aparentando ser um neto ou alguma coisa diz, mas eu senti falta daquelas modelos da nossa propaganda. Ele disse, bom, quem gosta de propaganda vê a dos outros, e quem gosta de beber cerveja bebe a nossa. Então, era uma questão da qualidade do produto. Então, nós gostaríamos de programar que, pulando essa segunda, na segunda seguinte, vocês podem escolher um texto e fazer um resumo aleatoriamente qualquer dos textos que estão postados na página e fazerem um resumo de 5 páginas dele, né? Extraindo o que vocês consideram de essencial
e até de dúvidas sobre o texto, de contestação. Não há verdades absolutas, né? Nós não somos um culto dogmático, né? Nós não estamos aqui para fazer pregações. Eu tenho a minha crença, vocês têm a de vocês, mas aqui nós estamos numa área onde buscamos objetivar. Você traz uma aguinha para mim, que eu fiquei com inveja de Manuela tomando água, né? E aí, tudo bem, Manuela? Tudo bom, professor? Bom dia a Bom todos. Bom dia, professor. dia, Manuela é nossa monitora e que está sempre aqui conosco, né? A Cláudia também deve chegar em pouco, está com alguns problemas de conexão, né? Você vai colocar mais algum texto? Hoje é uma pergunta aqui de Juliana. Se eu vou colocar mais algum texto, a gente já pode escolher entre os que estão lá. Eu vou colocar hoje um texto sobre a parte histórica, né? Mas somente esse texto até aqui. Os textos que eu passar de hoje já serão para a nossa segunda verificação, né? Que será sempre feita à base de textos, né? Eu queria deixar claro a minha crença, e aí é crença mesmo, eu não acredito em quem decora artigos de lei. Quem conhece artigos de lei, normalmente são os presidiários, né? Eles dizem assim, o meu caso é o 121, que é homicídio, eu acho. O meu é o 155, que é o furto, né? Então, essas leis de plantão vão passar, né? E o que importa é o nosso raciocínio jurídico sobre uma organização. Já passa do tempo, por exemplo, um advogado de Portugal pode advogar na Alemanha, um advogado alemão pode advogar na Espanha, um advogado francês pode advogar na Grécia e não estão formados a um direito local, mas a um raciocínio mais genérico. Se vocês observarem, as aulas que eu pretendo estimular, elas levam sempre a um conteúdo que pode ser discutido em qualquer universidade, né? Em qualquer universidade. Vou dar a vocês um exemplo. Eu frequentei um curso para latinos, né, porque eles não gostam de muita mistura, nos Estados Unidos. E era um curso de curta duração, de 15 dias e 10 dias de aula, na verdade, pulando os fins de semana, alguma coisa, 11 dias de aula, para ser mais exato. E o professor, muito empolgado, por sinal ele em inglês, e disse, falavam para nós outros colombianos, bolivianos, chilenos, argentinos, e então, com muita superioridade, né? E ele disse, por exemplo, a autoexecutoriedade, que significa uma prerrogativa que a administração tem de não ir ao judiciário, significa, por exemplo, que se vocês encontram um restaurante vendendo produtos não recomendados ou produtos com validade vencida, você pode apreender esses produtos de imediato para não causar um dano maior. Por exemplo, os órgãos de trânsito, quando removem um carro que está atrapalhando o trânsito, eles praticam alta executoriedade. E ele aí, o professor disse, essa alta executoriedade correspondeu a um momento histórico da França, mas hoje, por exemplo, na Inglaterra nem nos Estados Unidos, nós não fazemos mais uso da alta executoriedade, até porque temos juízes prontos, imediatos, que falam e que ouvem a parte por vídeo, e nós buscamos a solução mais rápida, mas sempre através de um juiz, sempre através de um juiz. E aí, no final, ele lança aquela pergunta célebre, questions, ou seja, vocês têm perguntas e eu, muito ousadamente, yes, sir. E aí fui lá e
disse a ele o seguinte: fiquei muito satisfeito com a qualidade da sua aula e também por um motivo pessoal, é que para trafegar melhor aqui na Flórida, eu aluguei um carrinho e vim dirigindo, mas mesmo assim eu estava atrasado. E para não perder a sua aula, eu tive que parar esse carro aqui bem em frente da entrada de emergência do hospital. Eu imaginava que o meu carro fosse rebocado imediatamente, professor. Mas vejo agora que vou encontrá-lo, porque nenhum juiz me ouviu e nem ninguém me encontrou. Agora fico muito preocupado com os pacientes que estão na emergência e o obstáculo que eu criei. Bom, a resposta do professor foi muito direta: por favor, não volte mais às minhas aulas. E eu também fui diretamente: se isso for possível, serei muito grato. Se não precisar ir às suas aulas, serei muito grato, porque é uma questão óbvia. Você não pode, em determinadas situações, aguardar o Poder Judiciário. Você não pode, na verdade, atropelar o Poder Judiciário. Eu dou um exemplo bem claro disso. Se você tiver uma barraca de fogos de artifício instalada em algum local inadequado ou sem os cuidados necessários, você, na verdade, pode removê-la. A administração pública pode simplesmente removê-la e inverter os papéis. Você quer ir, vá ao judiciário, mas eu vou evitar o perigo e o dano de um incêndio aqui. Mas se for uma banquinha de venda de jornais, de revistas, ela vai ter que ir ao judiciário, porque ela não traz um dano maior. Então, o pressuposto da autoexecutoriedade é a urgência. Aí vocês perguntarão, a maioria dos autores diz assim, legalidade e urgência. E eu digo, não precisa estar prevista em lei. Sempre que haja a urgência, eu tenho o dever de fazer. Daí porque eu acho que, na verdade, os agentes públicos e a administração pública não precisam nem ter suas competências tão definidas, porque quando se define os deveres que eles têm, automaticamente você dá os direitos. O que vale a dizer? Que a administração não tem direitos que sejam autônomos, que não correspondam a um dever, nem dever que não estejam aparelhados por um direito. Então, vamos ver aí que, na verdade, a própria ideia de poder é uma ideia bastante questionável, porque, vejam, o poder, na verdade, é exclusivamente um instrumento de cumprimento do dever. Não há um poder autônomo, ele não é um corpo luminoso, mas é um corpo iluminado pelo dever, pelo que os italianos chamam de doverosità, deveridade, numa tradução muito ruim, mas que eu não consegui uma melhor. Né? Então, o que marca a administração é o estado de permanente de doverosità, de ter que cumprir o seu dever, daí é de que resultam os poderes. O juiz tem o poder de prender uma testemunha? Em tese, sim, mas muito excepcionalmente, se isso corresponder ao dever de impedir que o processo se forme equivocadamente. Melhor será que ele interrompa a testemunha, que ele diga que não vai ouvir a testemunha, porque nós podemos ter uma desproporcionalidade entre o poder exercido e o dever a ser atingido. Então, isso é muito importante que nós tenhamos bem claro que os poderes são acessórios e os deveres são os principais. Né? Eu não tenho poder, por exemplo, de pedir a vocês que venham uniformizados, muito menos para essas aulas, né? E nem que apareçam aqui na tela, né? Nem, porque não corresponde a nenhum dever meu, né? Não corresponde a nenhum dever meu. Mas que poderes eu tenho? De pedir que fale cada um de cada vez? Porque isso corresponde ao meu dever de produzir um debate organizado, né? De produzir um debate organizado.
Eu fui vítima dessa confusão teórica numa determinada situação em que, muito surpreendido, um juiz já falecido, mas e por isso eu vou lhe poupar o nome. Antes eu dizia abertamente o nome dele enquanto ele estava vivo, mas agora não. E ele colocou no Diário Oficial, naquela época impressa, assim: intime-se o bacharel Celso Luiz Braga de Castro, com meu nome completo, né? A devolver os autos acima referidos no prazo de 48 horas, minto, de 24 horas, sob pena de busca e apreensão. Eu cheguei ao escritório apavorado da vida, de o que está havendo? Nós recebemos esses processos físicos, para fazer umas contrarrazões, e são 24 horas, meu prazo são 15 dias, e aí todo mundo atônito, nós estranhamos. Eu imediatamente peguei o processo, me dirigi até o fórum e escrivão, naquela época, era assim que se chamavam hoje os diretores da secretaria, foi logo me dizendo: doutor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu disse: calma, Mário, eu não estou lhe perguntando nada. E aí, quando eu entro à sala do juiz, ele dá uma gargalhada imensa. E eu disse: pois não, excelência, eu vim aqui. Não, não tem nada a ver, você está dentro do prazo, mas eu já liguei para você 3 vezes pelo celular nesses 2 dias e você não me atendeu. E eu queria tirar uma dúvida com você e você, na verdade, não me tirou. Eu digo: eu chamando pelo Diário Oficial, ele agora vai se tocar e vai aparecer aqui, pelo que eu conheço. Não deu outra, acertei. Desvio manifesto de poder. Desvio manifesto de poder. Eu só não lamento porque me serviu de base para um bom exemplo, né? Para um bom exemplo de como o poder não está senão conectado ao dever que eu possa cumprir. Então, sempre que alguém quiser exercitar um poder, pergunte: a que dever corresponde esse seu exercício do poder? A que dever esse exercício corresponde, né? Então, e aí eu questiono Montesquieu, a tríplice partição dos poderes, porque ele, na verdade, teoriza sobre o acessório e não sobre o principal. Quer dizer, quais são os deveres da administração? Eu não quero um poder legislativo, eu quero uma função legislativa que, eventualmente, tenha poderes para bem exercitá-la. Eu quero uma função judiciária que possa dar conta da tarefa judicante. E eu quero uma função executiva que seja hábil e que tenha os instrumentos próprios para conduzir bem a administração pública, né? Então, eu tenho que olhar pela ótica inversa. Eu vou aproveitar aqui para dar esse exemplo da água que está aqui, viu, gente? É água de manhã cedo, nem seria diferente, não. E a água toma a forma do vaso que contém, dizia minha professora lá no ensino fundamental, já faz um tempinho, não? E a água toma a forma do corpo que a contém. Nesse caso, ela toma a forma de um copo, mas se eu resolvesse colocá-la numa xícara, ela tomaria essa forma. O poder toma a forma do dever e deve se conter dentro do dever, como essa água deve se conter no copo, sob pena de causar um embaraço muito grande aqui, né? Então, a água que desborda do copo vai derramar, inutilizar papéis e fazer outro tipo de coisa. Então, imaginem sempre o poder como alguma coisa subserviente ao dever, como alguma coisa que homenageia o dever. Quando o poder conspira contra o dever, esse é um poder espúrio, esse é um poder não aceito num sistema de direito, né? Isso em qualquer lugar do mundo. E é o que nós chamávamos de absolutismo, que eram poderes desvinculados de qualquer dever a se relacionar. E aí vai uma questão: a proporcionalidade é o mesmo que o Estado de Direito.
Ah, Celso, agora eu sempre ouvi falar desse Estado de Direito, Estado democrático de direito, e você me diz agora que a proporcionalidade é isso? Veja bem, o absolutismo se contrapôs ao liberalismo, ao Estado de Direito. Quando você derruba o absolutismo na França, simbolicamente, né, com a queda da Bastilha, você, na verdade, implanta o Estado de Direito para combater o absolutismo. Então, você implanta o relativismo. Então, o modelo de gestão pública é relativista, se dependendo com quanto que, desde que essa obra seja útil, desde que essa medida quer dizer, é você, na verdade, poder questionar o porquê. Então, proporcionalizar é perguntar o porquê. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que existe essa norma? Ela não é, na verdade, um valor em si mesmo, mas ela precisa, na verdade, guardar uma proporcionalidade, porque senão você tem um estado absoluto. Ora, eu estou mandando cumpra. Não tenho que, na verdade, deixar-se de cumprir. Os ditadores fazem sempre isso. E é isso que caracteriza o estado absoluto do estado proporcional. Então, eu estou dizendo estado proporcional para que vocês fixem uma pista clara de proporcionalidade, para que vocês não digam, bom, a proporcionalidade nem está na Constituição, nem precisa. Princípio não precisa estar escrito, e algumas coisas que estão escritas não são princípios. Então, tomando esse mote, eu vou hoje tomar por roteiro apenas para uma crítica à Constituição, no seu artigo 37, fala de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de publicidade, de eficiência, como se fossem princípios da administração. Uma vez eu estava fazendo uma seleção para professor substituto dessa universidade, e um candidato, um jovem candidato, começou a me dizer: bom, os conhecidos LIMP, e eu olhava e dizia: que diabo é LIMP? Aí eu disse: eu não vou dar uma de ignorante nessa história, não. Você faria isso, Luiz? Você que era ignorante? Eu, o professor da banca? Eu digo: eu não. Ele vai dizer: você não tem condições nem de me examinar, um cara que não sabe nem o que é LIMP. Aí, mas quando ele repetiu isso umas 3 vezes, o que significa que falou 4, porque para repetir a primeira ele tem que já ter falado uma vez, né? Senão não é repetição, né? Aí eu não aguentei. Eu disse: você me desculpe, mas eu não sei o que é LIMP. Ele olhou assim e disse: professor, é uma forma abreviada da gente chamar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E eu, está limpo. Pronto, certinho, estamos combinados. Agora por diante, eu já sei o que é limpo. Isso é mais ou menos aquelas dicas para a OAB, né? Aquelas dicas para a OAB. Tem umas terríveis, gente, tem umas terríveis. Uma vez, um professor de cursinho, e ele, eu não tiro a razão dele, falando de uma questão que tinha caído realmente na prova da OAB, quantos ministros tinha o Superior Tribunal de Justiça? E dava lá 20, 31, 42, aí dava as opções para você apostar em uma delas. Ora, eu fiquei me perguntando se o porteiro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, não só ele, porteiro, não só sabe o nome de todos os ministros, cumprimenta todos os ministros pelo nome e identifica fisionomicamente todos os ministros como dever de ofício, ele e os demais funcionários. E, no entanto, ele pode ser engenheiro,
pode ser faxineiro, pode ser qualquer coisa, isso é tudo menos direito. Mas o cidadão aí foi adiante, né? Olá, Karina, tudo bem? Larissa, já nos falamos, né? Lucas também está aí com a imagem um pouquinho congelada, né? E Viviane. Então, esse professor resolveu fazer a seguinte brincadeira. STF, somos time de futebol. E aí, quantos jogadores tem um time de futebol? 11. Pois é o número de ministros do STF. E aí, STJ, somos todos de Jesus. E Jesus morreu com que idade? Com 33 anos. Então, você vai aprender que essa é o número de ministros do STJ. STM, Superior Tribunal Militar. Bom, essa é a que eu tenho até vergonha de dizer. Quando é que uma menina se torna mocinha? Aos 15 anos. Então, somos todos moças. Como significa que o Superior Tribunal Militar tem 15 membros, né? Porque tradicionalmente os bailes das debutantes eram quando se atingia os 15 anos. Essa reminiscência que provavelmente não foi nem do tempo de vocês, né? O baile do debut, de começar, na verdade, a debutar. E o TSE. O TSE, você tem que fazer uma inversão, trocar o T inicial para colocar no final, aí fica 7, e que é exatamente o número dele. Falta um Ezinho, mas ajuda a você. TSE, põe SET. Então, ficam 7, né? E que é o número de membros do Tribunal Superior Eleitoral, né? TST, 30 sem 3, são 27. 30 sem 3, ficam 27. E é o número de membros do TST. Isso é desculpem, é uma avacalhação completa. Se você tiver que vir para um curso de direito aprender isso, gente, você não está aprendendo nada. Você está subestimando a sua capacidade mínima de Homo sapiens. Quer dizer, isso é, no mínimo, uma brincadeira de mau gosto. Mas nós costumamos repetir algumas brincadeiras de mau gosto, dentre elas a legalidade. E eu já falei sobre isso. A legalidade não pode ser um princípio porque ela é um meio. Ah, Celso, como assim? Ela é um meio de se atingir a segurança jurídica. Só isso. A plebe romana um dia disse: queremos leis, mesmo que injustas. O que ela queria? Estar segura de que, na verdade, poderia traçar por uma cartilha mesmo rigorosa, mas que lhe desse a oportunidade de conhecer quais eram as regras, para que não acontecesse, desculpem se eu não conheço o jogo, uma história que se conta no navio, que o cidadão que gostava de jogo de cartas e um outro fez um conjunto de cartas e jogou as mesas, feliz da vida, arrecadou as fichas. Ele não entendeu nada, porque não entendia o que era a combinação das cartas, e ele, provavelmente gaúcho, disse farroupilha. Ele disse: eu não sei o que é isso, mas é uma regra do jogo, do baralho, do jogo, desse jogo. Então, ele disse: tá bom, eu sou novo aqui, não vou brigar, não. Perdi dinheiro, amanhã eu jogo, já sei qual é essa combinação, anotou, no celular qual era a combinação da coisa. E no dia seguinte, para sorte barra azar dele, ele conseguiu a mesma combinação de cartas. E o número de fichas era alto e ele bateu, já jogou as cartas à mesa e disse, feliz da vida, exultante, se farroupilha. Como farroupilha? Hoje é terça. Farroupilha só vale sábado. Então, esse grau de insegurança sem uma norma
é o que, na verdade, norteia a lei. E vejam o seguinte: qual é o princípio jurídico realmente em vigor? A segurança. A lei existe para nos dar segurança. E sempre que a segurança jurídica puder ser afetada, eu prefiro sacrificar a lei, mas eu tenho autorização da Constituição para isso. Onde é que a Constituição me autoriza? Quando ela diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, a lei não atingirá aqueles estados que eu julgue seguros, né? Não atingirá aqueles estados que eu julgue seguros. No primeiro caso, muito antigo, do STJ, ele validou um curso de medicina de um aluno que fez um ensino médio totalmente irregular, totalmente ilegal. Ele disse: bom, a Secretaria de Educação, que é quem cuida do ensino médio, não proibiu essa escola, e agora, depois que esse aluno faz um curso de medicina e é aprovado e já vai receber o diploma, alguém descobre que ele não tem ensino médio, mas ele estava de boa fé, eu mantenho o curso dele. E homenageou a quem? A segurança jurídica. Homenageou a segurança jurídica. Sempre no embate entre a lei e a segurança, a lei é, na verdade, o espelho. Se o espelho traz uma imagem deformada, não se vai sacrificar a imagem, vai se sacrificar o espelho, né? Então, a lei deve espelhar a segurança, que é o verdadeiro princípio jurídico. Está clara essa ideia, gente, de que a segurança é o que nós buscamos com a lei? Quer dizer, a lei é um instrumento de realização da segurança e não um princípio em si mesmo, e não um princípio em si mesma. Dê uma ligadinha aqui para Graciliano, diga que eu estou numa aula e que ligo para ele depois. Então, a segurança jurídica, na verdade, é o alcance que nós devemos ter e que o caminho é a lei. Mas, às vezes, a lei pode gerar insegurança, né? A lei pode gerar absoluta insegurança. Então, por exemplo, para isso, você diz que não há crime sem lei anterior que o defina anterior. Ou seja, você, por mais hedionda que possa ser a conduta, não pode, na verdade, puni-la criminalmente, se não houver uma lei prévia, porque a lei está ali para garantir a segurança, para garantir a segurança, né? Então, nós devemos buscar a segurança mediante a lei. Toda vez que a lei conspire contra a segurança, toda vez que a lei conspire contra a segurança, vai ter que sacrificar a lei, porque ela não reflete a segurança. Uma vez eu, advogando no Tribunal Eleitoral, mandei, a culpa é sempre do estagiário, né? Pedi ao estagiário que fosse a uma cidade de Ubatã dar entrada numa petição. E os prazos lá, na época eleitoral, fluem sextas, sábados e domingos. São, além de curtos, 3 dias, se contam nos feriados para o calendário eleitoral, aos sábados e domingos. E lá vem ele, com protocolo, com carimbo do cartório, etc. O que a outra parte alega? Que, na verdade, aquele cidadão era apenas sobrinho do cartorário e que não tinha nenhuma investidura pública, nenhum poder para receber aquela petição. E o que eu disse? Como é que eu posso adivinhar se ele estava com o cartório aberto? Se ele era, na verdade, alguém que se apresentou como funcionário? Se ele tinha acesso ao carimbo do cartório, né? Aquele carimbão imenso recebido hoje às tantas horas e pronto. E, evidentemente, eu ganhei, esperava ter ganho por unanimidade, mas ganhei por um placar apertado, né? O que foi a minha surpresa não foi eu ter ganho, mas foi o placar apertado, porque, evidentemente, você teria uma insegurança jurídica muito grande. E o relator disse: olha, daqui por diante você vai pedir a cada funcionário que mostre suas credenciais, também que ele não está de férias. A vida sem confiança,
ela não existe, né? Ela não existe. E eu gosto de fazer demonstrações empíricas disso. Na vida de vocês, vocês pedem mais demonstração ou vocês confiam? Eu peço mais demonstração. Por exemplo, se eu entrar no Uber, eu digo, bom dia, amigo, não se incomode de me mostrar a sua habilitação. Aí eu disse, ele me mostra, peraí, vai lá. Eu digo, amigo, eu gostaria de saber se o senhor é casado. E ele disse, o que que tem a ver? Não, é porque as pessoas casadas são mais tranquilas, são mais bem comportadas, presumivelmente. Ele diz, olha, isso é uma pergunta impertinente. Sim, quantas viagens o senhor já fez? Ah, já fiz algumas. E aí eu começo a fazer algumas perguntas e ele termina se aborrecendo tanto que me manda descer do carro. E eu imagino que vocês, por exemplo, não tenham atinado para que num restaurante, quando se serve um vinho, o cavalheiro experimenta o vinho degusta o vinho antes da pessoa que lhe acompanha, né, da mulher que lhe acompanha. Essa era uma prática medieval, de algum servidor do rei provar a comida e a bebida para ver se ela não estava envenenada, né? Então, ele hoje, a gente no mundo mais civilizado, imagina que ele hoje seja um mero gestual, alguma coisa. Mas, por exemplo, vocês que frequentaram, e espero que voltem a frequentar em breve a Faculdade de Direito, sabem quem fez o cálculo estrutural? Nem eu. No entanto, a gente fica embaixo daquele teto o tempo inteiro sem nenhum questionamento sobre esse tipo de situação. Eu sempre pergunto ao dentista, que nota você tirou em endodontia? Por favor, vamos verificar. Quem foi seu professor de endodontia? As coisas não se passam assim. Nós confiamos na imensa maioria das vezes. Nós confiamos na imensa maioria das vezes. E o cirurgião que está lá, eu me submeto a ele, espero não precisar me submeter a nenhum cirurgião, né? E eu sei lá das qualificações dele, e eu sei lá como é que estão as coisas dele. Vocês já viram meu diploma? Não, né? E, no entanto, não sabem como é que eu entrei na universidade, como é que foi, e talvez eu seja tão rebelde assim, porque nem professor seja. Aliás, houve uma aí que está às voltas com isso, né? Então, não ensino as coisas pelos manuais, porque os manuais já estão normalmente superados, né? Quem sabe, quem não sabe escreve livro e quem sabe escreve artigo, né? Os artigos são sempre comunicações mais pujantes, mais pulsantes, mais dinâmicas, né? Então, a confiança é a base do funcionamento no Estado. Você vê, as licitações são muito caras porque nós não confiamos no Estado. Então, um fica dizendo o empreiteiro vai querer me lesar, e o empreiteiro diz o Estado não vai me pagar. E quando um desconfia do outro, as relações se deterioram completamente. Então, a lei é um dos instrumentos da segurança jurídica, e só isso. E, além do mais, não é exclusiva. Há outros fenômenos que também respondem pela segurança, que respondem basicamente pela segurança. Os costumes imemoriais. Dificilmente alguém rompe um determinado costume. Então, se um professor chega sempre meia hora atrasado na aula, todos os dias é meia hora, é natural que os alunos também se deem essa permissão de chegar meia hora. E aí, de repente, ele chega exatamente no horário e diz: bom, não entra mais ninguém. Mas, professor, o senhor sempre entrou meia hora depois, sim, mas o horário era mais cedo. Eu entrei porque eu queria entrar. Então, você não pode romper esses elos de confiança que são a base também da segurança jurídica, né? Então, a lei é um instrumento poderoso de segurança jurídica, mas também é um instrumento de amarra da atuação do administrador, que era exatamente o que se queria. Oi? Professor, Diga, Manuela. não, que é aquela história
história não, né? Estágio que eu observei de um servidor público está no núcleo de imposto sobre serviço. E tá dando para ouvir? Certinho? Está dando para ouvir, sim, Manuela. Aí, um dos casos, né, que eu observei lá, muitas vezes se fiavam muito, se apegavam muito à lei, e a jurisprudência já estava à frente, né, da lei, no sentido de um exemplo, mas na lei está dizendo que o imposto sobre serviço incidirá sobre a alocação de bens imóveis, certo? Só que Sim. atualmente o STJ já se posicionou no sentido que não incide. O administrador público lá na Cefaz fazia, não, vou aplicar a lei porque ipsis literis, porque está escrito assim, então vai ser aplicado o ISS. E aí, o que acontecia? Incidia o ISS em locação de bens imóveis, que atualmente o STJ. Aí gera uma execução fiscal, aí gera uma impugnação, execução fiscal, aí vem para a gente na parte jurídica, a gente tem que se desdobrar em 50 para conseguir defender isso, algo indefensável, porque está lá na jurisprudência, já foi esperada a lei, entre aspas. E aí, o que acontece? Gera um abarrotamento no Poder Judiciário e acaba que é tudo interligado, porque um erro, assim, um administrador que se fiou na lei acabou gerando 1000 outras coisas. É um efeito em cascata, né, que se diz. Então, assim, até que ponto é que a lei vai gerar mesmo essa segurança jurídica? Entendeu? É verdade, não Manuela. Não estou falando que é para a gente sair não aplicando a lei, não. Não, longe disso, viu? Pelo amor de Deus. Mas estou dizendo assim, que é necessário a gente estar sempre vendo assim, não ser... deixar de ser aquela coisa enrijecida, sabe? Porque aí vai gerar... O Duralex Sedlex já acabou há muito tempo, Manuela. Então, a sua colocação é muito boa, é muito importante, porque o que é a jurisprudência? É a vivificação da lei, digamos, a captação. Eu vou usar uma expressão alemã que eu acho muito bonita, do Zeitgeist, o espírito do tempo. Zeitgeist é uma palavra mágica que diz eu flagro o espírito do tempo, não é? Então a lei ela tem que se atualizar com os fatos. O Eros Grau diz a vida não presta contas a Kelsen, a vida não presta contas aos teóricos do direito, né? Então, os países que, por exemplo, admitem o leading case, o sistema de precedentes, os anglo-saxônicos, não valorizam e nem precisam da lei, eles dizem, tal caso tem sido julgado dessa e dessa forma. Então, eu vou continuar a seguir esses julgamentos. Isso tem gerado uma estabilidade muito maior. E o que é que vai acontecer e o que é que está acontecendo? A União Europeia passou a adotar, na sua Corte Europeia de Justiça, o sistema do precedente. Então, para que ela não julgue um caso diferente do outro, para que ela não julgue uma situação diferente da outra. Então, o precedente que examina caso a caso, ele, na verdade, orienta e dá mais segurança, e aí Manuela tem toda a razão, do que a própria lei construída em abstracto, num tempo que às vezes já está superado e que não acompanha a mudança dos tempos ou a evolução dos tempos. E não é? isso gera várias consequências negativas, né? Vocês estão vendo aí o judiciário abarrotado de processo, não anda as coisas. Lá na Procuradoria era muito processo, e aí várias execuções fiscais que acabam prescrevendo. Tudo isso por um simples ato, né? Eu pensando assim na forma da administradora, trabalhando na administração pública, que não dá para a gente só pensar naquela coisa, tem que sair pensando em tudo. O que meu ato vai desencadear? Entendeu? Por isso verdade. que é óbvio que a lei está ali para ser
né, servir como base, mas é necessário a gente estar sempre se atualizando e parar de ser enrijecida, né? Porque isso foi uma coisa que eu observei, eu estou trazendo aqui um caso específico, mas existem 1000 outros problemas dessa questão de não haver essa atualização, dessa questão desse pensamento de que a lei é tudo e que sempre tem que estar exercendo o que está escrito ali, sem pensar no caso concreto, entendeu? Sem pensar em se atualizar. A lei, gente, é um ponto de partida. A Manuela está com toda a razão. Ela não é um ponto de chegada. O olhar crítico sobre a lei é fundamental. O olhar crítico sobre a lei é fundamental, porque a partir desse olhar crítico é que ela vai se moldando aos fatos reais, quer dizer, é que ela vai se moldando aos fatos reais. Por exemplo, o princípio da insignificância foi criado porque não era razoável você processar por furto alguém que levou uma caneta Bic, que está patrocinando essa aula, né? Da repartição pública. Você usar a máquina judiciária para processar alguém porque até involuntariamente subtraiu da repartição e não devolveu mais a canetinha Bic, né? Que eu costumo dizer que ela rege no Lios, coisa de ninguém, não é? E então você vai dizendo, olha, a insignificância, e aí você vai construindo ou moldando determinados entendimentos e dizendo, olha, a jurisprudência, que é a prudência do juiz, e atenção, muita atenção para esse tipo de coisa aqui. Não está, evidentemente, no programa do curso, mas aqui é uma espécie de vale tudo, né? Aqui a gente pode trazer os conhecimentos. Eu ouço muitas vezes desembargadores, ministros até, eu trago aqui uma jurisprudência sobre o assunto. E ele traz, na verdade, uma decisão. Jurisprudência é um ente abstrato que congrega decisões uníssonas, ou seja, na mesma linha. Eu posso dizer, olha, o Superior Tribunal de Justiça, por hora, tem decisões isoladas. Não há uma jurisprudência firmada sobre o assunto. São decisões isoladas, umas contraditórias com a outra. É preciso se uniformizar a jurisprudência. Então, não confundir um julgado com uma jurisprudência. Não existe uma jurisprudência como algo palpável, mas sim como algo intangível, né? A jurisprudência se infere da conjunção de julgados para afirmar que há ou que não há uma jurisprudência com inclinação definida, né? Com inclinação definida. Então, a provocação está posta aí, cuidado com o princípio, entre aspas, da legalidade. Uma das coisas que eu nunca vi, sinceramente, não é nenhuma outra situação, o Lucas está só com uma foto aqui. Ele, na verdade, ele colocou só uma foto. Não... Professor. Oi, Lucas, tudo bem? É porque minha conexão, eu tive que vir para o interior do estado, aí eu vim para um lugar com a conexão um pouco inferior. Aí eu preferi deixar o vídeo desligado. Tranquilo, tá certo, fique tranquilo. Tá bom? Então, na verdade, a impessoalidade, para seguir aquela ordem do LIMP, né? O que é impessoalidade? Gente, não vamos complicar. Impessoalidade é a existência de um critério, e eu dizia critério prévio, e aí um aluno me chamou a atenção, disse, todo critério não é prévio, e eu aí fiquei na dúvida e passei a dizer todo critério, mas eu sempre dizia prévio e sustentável. Então, e o critério nos garante, digamos assim, a sensação de que você está dando um critério igualitário. Por exemplo, quando eu fui diretor da faculdade,
nós conseguimos vários aparelhos que não eram aqueles aparelhos de ar-condicionado de janela, mas o split, né? Aqueles aparelhos que eram já mais sofisticados. E aí foi uma grita. Recebia professores para lá, bote na minha sala, na minha, eu queria ter preferência. E qual foi? Eu disse, vamos, gente, discutir primeiro os critérios e depois nós fazemos as alocações. E aí veio uma ideia, vamos colocar nas salas com mais alta temperatura. Então, eram medidas as temperaturas em 3 momentos, e aquele que tivesse o ranking de temperaturas em dias diferentes seria o primeiro a ter o ar-condicionado. Então, a partir daí, se criou um critério ponderado, baseado, e já ninguém mais fazia perguntas. Eu quero meu aparelho de ar-condicionado, deixa eu ver aqui a medição da temperatura da sua sala. E com isso, nós tínhamos um critério e garantíamos a impessoalidade. É claro que existem critérios que não são, a rigor, sustentáveis. Por exemplo, uma vez eu enfrentei uma situação de um professor de história no colégio militar, porque ele tinha sido reprovado num concurso para professor de história, porque tinha menos que 1,60 m. E a regra era de que os militares tivessem pelo menos 1,60 m de altura. Isso, evidentemente, se aplica aos militares que estão na tropa, que estão nas atividades. Mesmo que o professor seja militar, não é sustentável pedir a ele, porque um professor paraplégico pode ser um excelente professor. Quer dizer, não se pode, na verdade, considerar sustentável esse critério, né? E acabou que se passou a admitir que para professores não se deveria exigir altura, né? Não se deveria exigir altura, senão mental, né? A altura mensal. Uma vez eu fiquei muito satisfeito, porque a Procuradoria do Estado reviu uma situação e que foi um aluno que disse, um aluno já mais idoso, professor, eu queria lhe falar no final da aula, eu tenho uma sobrinha que faz balé desde os 6 anos e agora abriram um concurso para o corpo de balé do Teatro Castro Alves e a idade mínima é de 18 anos, só que isso para o balé não se aplica, porque uma bailarina de 18 anos já tem um tempo corrido, e não há risco nenhum, etc, etc, etc. E eu disse, vamos fazer uma petição. Eu acho que isso foge de uma sustentabilidade de critério. Existe um critério, mas que não me parece sustentável, porque, na verdade, considerando o histórico, e passei a ler a literatura, e realmente o ensino do balé se dá muito cedo, e a prática dele. Então, a Procuradoria reduziu a 15 anos. Não? E isso eu considerei uma vitória numa discussão de um tema, eu não gosto de dizer uma vitória, não, prefiro dizer um triunfo, porque eu sou torcedor do Bahia. Tá? Então, brincadeiras à parte, gente, eu não fanatizo essa questão do futebol, não, nem sou Bahia doente, sou Bahia muito saudável. Então, na verdade, o critério sustentável é a base da impessoalidade. Quando eu tiver um critério que se sustente, que se justifique, eu estou sendo impessoal. Por exemplo, se uma doença acomete mais a negros do que a brancos, é razoável que eu selecione enfermeiros brancos. Pode parecer paradoxal, mas se eu puder demonstrar isso, ou se for o oposto, é razoável, é criterioso eu recrutar enfermeiros negros, porque são mais imunes àquela doença. Não é? Ninguém pode se sentir violentado, porque o concurso para o presídio feminino, onde as pessoas vão fazer revista nas prisioneiras, só permite a pessoas do sexo feminino. Então, nenhum homem pode se sentir discriminado porque há um critério e é um critério sustentável. Qual é? O de que você tem revistas íntimas. E nenhuma mulher se sentiria confortável em ser revistada intimamente
por um homem. Então, por mais que se diga que não há diferenciação de sexo, tudo depende do critério, questão só de hora e de lugar. Mas isso são coisas da vida, dizia o poeta, né? Quer dizer, então, essa existência de um critério e de um critério sustentável é que vai marcar a impessoalidade. Claro que o critério não pode ser insustentável, porque aí você comete um dano mais perigoso. Então, a sustentabilidade do critério, uma causa lógica da sustentação desse critério, é algo que, na verdade, revela ou nos dá a ideia da impessoalidade, que é uma prática imanente ao princípio da igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente aos desiguais, tratar igualmente os iguais e desigualmente aos desiguais. E aí eu vou para tocar, temos mais 10 minutos, como o tempo corre, é porque eu adoro estar com vocês, né? E eu adoro conversar sobre essas coisas mais polêmicas, né? Horiot, na França, foi quem criou essa coisa da moralidade, porque só se falava da legalidade e ele dizia, olha, há situações que aparentemente são legais, mas que produzem uma traição ideológica da lei. O que é uma traição ideológica da lei? Alguma coisa que não foi pensada como objetivo da lei, que não foi pensada como objetivo da lei. E isso se passa numa comuna francesa, onde um prefeito, e vejam que a safadeza não é algo próprio do Brasil, mapeou várias áreas com proibição de estacionamento, mas com o propósito de alugar as vagas a empresas próximas. Flagrada essa situação, a proibição foi considerada um ato imoral, porque efetuava uma traição ideológica da lei. Então, eu gosto muito dessa definição de que a imoralidade ela não é uma violação explícita da letra da lei, mas é uma transgressão clara ao espírito da lei. Né? Então, quando você, na verdade, pratica uma imoralidade administrativa, você se socorre da lei, né? Mas você, evidentemente, está transgredindo o propósito da lei, né? Você está transgredindo o propósito da lei. Então, isso, na verdade, violaria, e ainda hoje se viola, o chamado princípio da moralidade administrativa como desgaste teleológico, finalístico da lei, como uma questão. Agora, eu gostaria de fazer uma brincadeira, um jogo de palavras, que está numa peça de teatro chamada Alma Imoral, que eu recomendo a vocês, se puderem, assistir, onde é um monólogo, mas um monólogo muito leve, onde a atriz faz um trocadilho entre tradição e traição. E ela diz, às vezes, para preservar-se a tradição, é preciso preservar-se, garantir-se ou perpetrar-se a traição. E ela conta alguns episódios nesse sentido, entre tradição e traição. A mulher faminta vai ao rabino e diz, eu gostaria de saber se essa galinha pode ser abatida, porque pelas leis judaicas um animal tem que estar em perfeita saúde, estado de saúde de conservação. E ela é atendida pela esposa do rabino, que vê que a galinha tem um pé machucado. E aí ele diz, vou consultar o rabino. E a mulher famélica, visivelmente desnutrida, eu vou consultar o rabino. E entra lá e o rabino olha as escrituras e olha a galinha. Olha as escrituras e olha a galinha. E diz, não, essa galinha não pode ser abatida. E a mulher volta, ela abatida agora, constrangida com a situação, e olha a mulher, o rosto pálido, triste, e olha a galinha. E olha a mulher e olha a galinha. O rabino disse que a galinha pode ser abatida. Então, em preservação de um valor maior,
se perpetra esse tipo de situação. E no mundo judaico nós temos um exemplo fantástico dessa traição para preservar a tradição. Com a invasão da Judéia pelos romanos, aqueles soldados perpetraram vários estupros em série, valia tudo. Era a guerra que mais marcada foi pelos estupros do que pelas conquistas. E aí o que acontecia? Nasceram várias crianças, filhas de pais romanos. E qual era a lei judaica então vigente? De que judeu era filho de pai judeu. Na sociedade patriarcalista, judeu era filho de pai judeu. E, portanto, como aqueles meninos não eram filhos de pais judeus, eles seriam considerados romanos. Agora, vejam a injustiça e o sofrimento daquela mulher que foi estuprada e que ainda tinha que não chamar o seu filho de judeu, mas de romano. E os sábios se reuniram e disseram: vamos efetuar uma traição aos dogmas para garantir a tradição. Da agora por diante, judeu será aquele que nasça de um útero judeu. Então, nesse momento, você quebra toda a tradição através de uma traição que vai levar a um resultado. Ou vocês acham que a abolição da escravatura foi um gesto nobre da princesa Isabel e não o resultado da luta incessante dos negros, etc., etc., que passaram a transgredir a lei, a fugir ou a fazer outra coisa? A lei é apenas a compreensão majoritária de uma determinada situação. E há, portanto, que se ter cuidado com a chamada lei imoral, com a chamada lei que, feita à letra, trai miseravelmente o espírito e não capta o Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo. Zeit, em alemão, é tempo, e Geist, espírito. Né? Então, o Zeitgeist pode ser uma palavrazinha meio pernóstica, né? Mas, olha, gente, ajuda a cobrar honorários melhores. Então, quando você diz assim ao cliente o Zeitgeist da doutrina alemã e diz, poxa, esse cara é bom, você pode não saber nada, mas usa o Zeitgeist que vai resolver. Como, aliás, quando eu falo em princípio da confiança, sabe como é que eu digo? Olha, isso aí viola o princípio da confiança. Eu digo, ou como diriam os alemães, o Vertrauensschutz. Aí o cara diz, bom, esse é o bambambam, não podia ter escolhido advogado melhor. O cara que diz Vertrauensschutz é porque sabe, né? Brincadeira. Às vezes tem palavras tambor, quanto mais ocas, mais ressonantes, né? Então, a legalidade e o tempo conspira contra a gente, a impessoalidade, a moralidade como traição ideológica da lei. Para a segunda etapa, eu vou ver se passo, se consigo alguém que traduza, porque não acho justo passar para vocês um texto em francês, de decisão de uma corte francesa, onde está tipificada a questão da moralidade. A publicidade foi mal traduzida, essa foi um erro de tradução. Publicidade é um meio de se garantir a transparência. Eu tenho uma obra fantástica lá, Transparência Administrativa. A transparência é que é o fundamental. E qual é a diferença entre a publicidade e a transparência? A publicidade, às vezes, oculta a transparência. Então, muita gente diz assim, eu queria viver na Baía da propaganda do Estado. Não sei se eu não vou entrar nesse aspecto, quer dizer, porque, vejam bem, a propaganda só diz coisas boas, não é? Ninguém vai dizer, nós estamos com obras atrasadas, nós estamos, na verdade, com recursos mal aplicados, nós estamos com situação de lentidão, ou nós estamos produzindo obras desnecessárias. Não, é tudo uma maravilha. É igual conversa de Facebook. Conversa de Facebook, ninguém diz que estava na rodoviária de Tapiramutá. As pessoas dizem, estou no aeroporto de Heathrow, estou curtindo aqui a praia
de, sei lá, vá lá, que seja, para não exagerar muito, uma praia de Miami ou alguma coisa, etc. Estou aqui no Galeão e já estão atrasados. Então, o Facebook é um pouco do mundo. E alguns analistas, houve um estudo com um grau de seriedade, que diz que as pessoas que veem muito Facebook tendem a ficar deprimidas, porque se acham só eu que não sou assim glamurosa, glamuroso, bem-sucedido, que só me acontecem coisas boas, é porque as pessoas tendem a mostrar o lado bom, com alguma exceção, né? Então, a publicidade também faz isso, deturpa a transparência. O que é transparência? É acessibilidade. O que é transparência? É acessibilidade. Por exemplo, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma agência reguladora, ela tem uma regra que, quando você vê os órgãos da ANEEL, você vai ver assim a biblioteca. E você diz, por que não a garagem? Por que não os elevadores? Fala da biblioteca. Desde quando a biblioteca é um órgão de gestão da ANEEL? É simples, para garantir a transparência, porque tem uma regrinha lá que diz que nenhum ato ou contrato do setor energético será válido se não estiver disponível para cópia na biblioteca. Então, basta você pegar uma certidão de que não há disponibilidade daquele ato ou de que não é possível lhe dar cópia para, no mínimo, você suspender o ato. Isso é, na verdade, transparência, né? Transparência. Eu sempre, quando diretor, colocava umas plaquinhas lá dizendo essa obra custou tanto, está prevista para acabar em tanto, mesmo que ela não acabasse, mas eu dizia, está prevista para acabar em tanto. E as pessoas, por que essa obra está atrasada? Mas elas já se permitiam um valor crítico sobre a situação. Isso é transparência. Outra coisa é você falar em publicidade. Então, a publicidade pode ser um meio de alcançar a transparência, pode ser um meio de deturpar a transparência. E, para concluir, um tema que merece uma aula muito específica e que é um tema fascinante para mim, que é a eficiência. Uma vez eu estava no hospital universitário da Universidade do Ceará e disse a seguinte frase: eu ficarei muito satisfeito se ao fim dessa palestra aqui no hospital vocês reconhecerem que são ineficientes. E aí, antes que me expulsassem da sala, antes que me tomassem alguma medida, eu disse, gente, saber que é ineficiente já é saber como é, já é mais questionar do que ensinar. Então, eu busco ser eficiente dentro dessa proposta. Minha conexão com a internet está instável. Espero, diz aqui um avisozinho, mas eu não acredito muito nesses avisos, não. No meu tempo, dizia, você acabou de cometer uma operação ilegal. Era só uma tradução de uma operação indevida ou alguma coisa assim, que não tinha nada de ilegal, mas aparecia na tradução você acabou de cometer uma operação ilegal. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu estou ouvindo sirenes da polícia. Não tinha nada a ver, era apenas uma operação incorreta que estava mal traduzida e foi para outras coisas. Aliás, por exemplo, nós vivemos assim, às vezes as tradições, é uma época do gerundismo. Por favor, evitem esse gerundismo. O que é isso? Eu estou providenciando. Meu Deus do céu! Vocês já viram esse pessoal do telemarketing? Estamos providenciando, estamos realizando, estamos empreendendo, estamos buscando. Isso é simples, é porque os manuais são traduzidos do inglês. I'm going to do. I'm going to do. Eu estou indo fazer. Isso em inglês é ótimo, beleza. Mas só que em português soa mal. E eu gosto de dizer, eu não trabalho com pessoas que gostam de gerúndio. Eu não trabalho de pessoas que gostam de gerúndio. Eu vou fazer isso amanhã, tal hora e tal minuto. Então, essa é uma questão muito básica. Então, eficiência
é uma meta, inclusive, para a lei, porque a lei que não for eficiente é arbitrária. A lei que não for eficiente é inconstitucional, ou isso não estaria na Constituição. Toda lei que não seja eficiente, o que significaria uma lei necessária, adequada e com um custo-benefício próprio. Olha, 3 conceitos aí que vocês podem colocar no caderninho: adequada, necessária e com um custo próprio, com um custo compatível, né? Com uma relação compatível. Vamos imaginar o seguinte: alguém se queixa no avião de ao ter ido ao toalete, lhe levaram a carteira que estava no banco. E aí se procura fazer uma investigação sumária, sem constranger outros passageiros, e os passageiros começam a descer. E aí o passageiro que teve sua carteira lesada disse: não vão revistar todo mundo aqui, não, é a única chance, porque ninguém saiu desse avião. E o comandante disse: não, nós vamos até discutir se o senhor será indenizado ou não, mas não vamos prender esses passageiros aqui para, na verdade, tomar o tempo deles todos para identificar uma carteira que o senhor deixou no banco, no assento do avião, enquanto foi ao toalete. Então, a medida seria adequada? Seria. A medida seria necessária? Seria. Mas ela tem um custo-benefício adequado? Não. Quantas pessoas ficarão atrasadas e retidas no aeroporto? Quanto tempo se perderá para identificar essa carteira? Não estou dizendo que não houve infração, provavelmente houve, mas o modo de restaurar-se a prestação devida é excessivamente custoso, como se alguém quisesse matar uma barata usando um revólver e uma bala, né? Então, na verdade, alguma coisa que, numa relação custo-benefício, ela seja adequada. Eu espero que a aula de hoje tenha tido um bom custo-benefício para vocês, né? Que o custo de vocês estarem aqui no horário tenha compensado o benefício dessas reflexões. No meio da semana, eu sei que já prometi, não pude cumprir por uma série, mas ainda vou jogar um texto sobre a questão da historicidade, vou jogar hoje esse texto e vou ver se faço uma aula. Eu gostei dessa palavra, eu só aprendi essa palavra agora nesse curso online, assíncrona. Então, uma aula que fica gravada para que vocês possam ver depois. Nossas aulas são todas gravadas, né? Isso não dispensa a presença de vocês, porque me anima a saber que tem um público bom, que temos, na verdade, pessoas interessadas em ouvir, e eu quero perceber quando vocês sacam as coisas e sacar quando vocês perceberam, né? Feedback é muito importante. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, professor. Wesley obrigada pela aula. mandou: professor, há a possibilidade do senhor comentar a proposta de reforma administrativa que está tramitando no Congresso? Sim, Wesley, nós podemos fazer uma aula assíncrona e é muito interessante a gente falar sobre a reforma administrativa com muita transparência. Vamos ver aqui, para não deixarmos sem resposta, um bom número para comentar a reforma, se houver tempo e durante o curso. Faremos isso sim, vou pedir aqui a Rafael que me dá o apoio para que faça isso. Obrigado, Adenilson, a aula foi ótima, né? Que bom ter esse feedback. Professora, a entrega do resumo será dia 26/10, exatamente, né? Aqui vem Guilherme, desse aí, porque eu não estou vendo. Guilherme diz: ótima ideia, professor. A aula ótima. Muito obrigado, Guilherme. Professor, obrigado pelos textos sobre a eficiência, muito bons. Esse é de Fernanda, hein, Fernanda? Professora, obrigada pelos textos, Karina. E Fernanda diz: Karina, obrigado. E Fernanda diz: ótima aula, pode repetir. Cadê? Agora eu me perdi. Ótima aula, pode repetir como será o resumo? O resumo deve ser feito em até 5 páginas, para que nós possamos garantir uma síntese
E você não precisa abordar o tema todo. O que mais lhe sensibilizou, o que mais lhe tocou, o que mais lhe disse, na verdade, respeito, o que mais mexeu com sua cabeça. A ideia é essa, não é fazer um resumo do texto. Você pode abandonar determinadas partes. Eu quero saber qual é a sua preferência. Eu estou lhe oferecendo um cardápio e você vai escolher o prato do seu gosto, né? Eu acho que a aula é construção, não é, na verdade, aquela exposição. Karina, professor, o fichamento será... O texto é de livre escolha de vocês. Qualquer dos textos dados, vocês podem escolher entre qualquer um deles. A leitura, sim, é recomendável de todos eles. A leitura é recomendável para nós suprirmos a deficiência de carga horária, inclusive, e para que vocês tenham a oportunidade de fazer um direito administrativo mais contemporâneo. Quero agradecer a Manuela, que colaborou com textos, inclusive. Hoje, por algum motivo, não tivemos a presença da Cláudia, né? A nossa tirocinista, eu acho que não. Hoje está aqui, Cláudia. Consegue me ouvir? Eu estou presente. Agora ouço, Cláudia. Desculpa. Estava aqui acompanhando, e quando o senhor falava do princípio da moralidade, aí eu lembrei, e agora da eficiência, eu lembrei da súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante sobre o nepotismo, e aí, né, querendo compreender as decisões conflitantes do Supremo, o ministro Marco Aurélio tem uma decisão no sentido em relação à existência do nepotismo, da nomeação de familiares, né, pessoas que fazem parte do grupo sanguíneo, ou... É verdade, Cláudia. Eu ouvi bem, e Cláudia disse que o Supremo gera, ou eu entendi, uma instabilidade muito forte com a cambialidade dos seus entendimentos, e às vezes destrói até súmula já posta, né? E nós temos, cada ministro é uma corte autônoma. Eu, aliás, não gosto muito do sistema televisado, porque você vê várias ilhas fazendo discursos eloquentes que eu chamo de palavras tambor. Quanto mais ocas, mais ressonantes. Né? Essa frase não é minha, é do Ortega y Gasset, né? Onde ele se refere às palavras tambor. Mas, Cláudia, você tem toda a razão. Há até uma tese de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz o meu doutoramento, sobre o Supremo e a insegurança jurídica. Né? Quer dizer, como o Supremo, com as suas idas e vindas, condenação em segundo grau, condenação em último grau, moralidade administrativa, e cuidado para não transformarmos a moralidade administrativa numa panaceia para todos os males. Olha, eu não acho nada e digo que isso é imoral, né? É ilegal, engorda. Prefiro até o Roberto Carlos, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda, né? Então, essa visão crítica, Cláudia, essa falta de uniformidade. Cláudia, tira a imagem para ver se melhora. Vê se agora melhora. Essa falta de uniformidade. Isso, essa falta de uniformidade. Tanto que, por exemplo... E outro decide de outro. Ele tem uma súmula vinculante e depois vão flexibilizando, enfim. A súmula 13 sobre nepotismo. É verdade. Então, o nepotismo, por exemplo, foi criado do nada. Eu acho que é uma prática inadequada, perfeitamente, mas e o critério? Olha, vale até sobrinho, né? Então, do nephews, que seria literalmente a expressão sobrinho, né? E o nepotismo é praticado desde a descoberta do Brasil. Pero Vaz de Caminha, na carta que manda ao rei, pede alguns prêmios por ter descoberto o Brasil e que empregue um sobrinho dele, né? E que dê um emprego a um sobrinho dele na corte pelo trabalho de ter vindo, entre aspas, descobrir o Brasil. Talvez por isso não tenha descoberto direito e nós vivemos hoje nessa penúria em que estamos. Cláudia, muito obrigado por sua presença também, né? Eu tenho, graças a... Oi, Cláudia.
disposição para colaborar mais, se o senhor precisar, se ausentar em algum momento, estou à disposição, juntamente com a Manuela. Cláudia, se você quiser trazer para a gente textos de decisões jurisprudenciais, algum comentário que seja interessante, será uma colaboração muito válida. Cenários, eu vou enviar para o senhor. Tá certo, mande sim. Mande sim, que a gente aí publica na página. Gente, não se preocupem, eu sei que tem muitos textos, que vocês não têm só essa matéria, mas isso é um sistema compensatório de não ter aulas. Por exemplo, as grandes universidades hoje estão limitando ao máximo o número de aulas para dar mais tempo de reflexão. E é essa a ideia de que eu gosto, né? Quer dizer, de que as aulas sejam um lugar de se tirar as dúvidas. Na aula que vem, nós vamos conversar muito sobre eficiência, então eu pediria a vocês que fizessem uma leitura específica sobre esse tema da eficiência, que nós vamos bater um papo mais específico sobre essa eficiência, que é, digamos, na Constituição, a partir da emenda 19, um princípio, mas que sempre foi um princípio óbvio para mim, né? Esse o da eficiência. Quem não é eficiente está gastando dinheiro público, está cometendo improbidade administrativa, toda lei que, na verdade, não serve de nada, não serve a contento, é inconstitucional por ineficiência manifesta. Muito obrigado a vocês, um abraço, agradeço a todos aqueles que comentaram, os que assistiram. Temos Renata aqui, professor, por favor, tem uma dúvida sobre os textos a respeito do princípio da soberania do interesse público. Esse é um tema muito relevante, Renata. A questão primeiro, o que é interesse público? E a gente me provoque no início da aula de segunda-feira, porque nós temos, às vezes, um conceito inadequado de interesses da administração que, às vezes, não são interesses públicos. Por exemplo, a administração quer arrecadar e, às vezes, leva pessoas e empresas à falência, leva ao desemprego. Então, são interesses, vamos dizer, menores da administração que brigam com o interesse público, né? Então, o próprio conceito de público é uma questão muito, para dizer o mínimo, discutível, né? E, então, o que eu digo é o seguinte, o que for indisponível é público, e não o que é público é indisponível. Então, meu nome, por exemplo, ele é público por ser indisponível. Nem eu posso autorizar a vocês a usá-lo, né? Nem eu tenho essa disponibilidade. A dignidade humana é pública, porque ela é indisponível. O caso do anão, na França, que ele ganhava dinheiro rolando numa escorregadeira, né? E ele disse que não, que gostava muito, o pessoal achando graça, mas a corte disse que isso feria a dignidade humana e proibiu a famosa rolagem, a rolagem do anão, que é um caso paradigma da prevalência do interesse público sobre o interesse privado do próprio anão, né, que queria, na verdade, prosseguir naquele espetáculo circense, né? Então, não vamos confundir o interesse público do Estado. O Estado não deve buscar o público, mas o Estado não é igual ao público. E, às vezes, o Estado conspira contra o público. Uma Greenpeace, por exemplo, não seria pública se fosse estatal, porque elas iriam entender a determinado interesse do Estado que a criou. Imagine uma estatal trumpiana do Donald Trump, se ela ia socorrer países da América Latina, já que Trump tem uma pequena desafeição com nós latinos, né? Então, as terras devolutas que foram devolvidas ao Estado é porque não cumpriram as suas funções públicas. Por exemplo, a colônia de São Vicente não foi terra devoluta, porque foi povoada. Os que não foram capazes de povoar as suas capitanias devolveram ao Estado. Então, ela se tornou, aspas, pública, porque não conseguiram se tornar de verdade pública. As que não conseguiram se tornar. Então, você vê que o Estado, às vezes, privatiza. O carnaval foi privatizado pelo Estado. Então, você tem um cordão, onde dentro daquele cordão só se pode beber tal ou qual marca de cerveja, né? Então,
Já a cidade do Recife tem uma regra proibitiva disso, de cordões, etc., de blocos, e aqui nós criamos até a pipoca e outro tipo de história para elucidar essa privatização. Mas esse é um tema que eu gostaria de abordar com mais calma, elogiando da sua colocação. Acho que comentei um pouco da excelentes reflexões. Professor, muito obrigado. Quem foi aí que disse isso? Renata, né? Na próxima aula retornamos. Veja lá em cima, acho que tem alguma coisa. Sim, aqui em cima um pouquinho. Professor, ótima ideia, obrigado. Professor, maravilha, professor, muito obrigado. Bom, se eu deixei de me referir a alguém, desculpem, mas vou anotar isso aqui. Karina está aqui com um texto até maior. Porém, professor, o mais assustador é que a administração pública, que justamente deveria oferecer a segurança jurídica, não paga os precatórios, não indeniza por buracos, por falta de segurança, etc., etc. As pessoas não são furtadas e assaltadas, e se não houver a prisão em flagrante, esses crimes não serão investigados. É verdade, Karina. Eu conheço um episódio bem interessante onde se discutiam precatórios e um professor alemão disse que lá não tinha precatórios porque os estados pagavam suas dívidas pontualmente, não precisavam de filas, não precisavam de nada, porque eles aplicam basicamente o princípio da confiança no Estado. E aqui, ao contrário, os estadistas fazem isso, eles criam os buracos irresponsavelmente porque sabem que não vão indenizar, né? Então, qual é o limite da indenidade do Estado, quer dizer, indenizabilidade? Está difícil às vezes. Indenizabilidade. Pronto, indenizabilidade do Estado. Nós também não podemos elastecer essa característica da indenização a quaisquer fatos da vida. Aliás, hoje nós estamos com a indústria da indenização por dano moral contra particulares. Mas, gente, eu não me atrevo a seguir muito mais adiante, já invadimos o espaço de vocês em 20 minutos, eu respeito a programação de vocês, mas é que os temas são realmente tão empolgantes que eu não consigo me conter. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima segunda.